Olá para você do Orla TV, nós estamos de volta desta vez para falar sobre o assunto da semana, a febre amarela. Essa doença que é transmitida pela picada de um mosquito. E o macaco é o principal elemento para poder alertar os órgãos de saúde, porque ele é o hospedeiro do vírus e não o transmissor da doença. Por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o biólogo Fábio Gamba, que é do Núcleo de Fauna e da Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas do Naturatins, para a gente entender todo esse assunto. Olá, Fábio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, a gente que agradece. A gente tem visto muitas dúvidas da população com relação à morte de macacos, porque na semana passada e na segunda-feira foram encontrados no total 2 macacos mortos no Parque Sesama. O macaco não transmite a doença, ele é o hospedeiro, não é isso? Isso, o macaco ele vive no mesmo ambiente que o mosquito se encontra, né? Na copa de árvores, dentro de uma mata. Então, por esse motivo, o mosquito ele tem a preferência de se alimentar do sangue, as fêmeas do mosquito se alimentam do sangue dos primatas, né? E em locais prováveis que não haja a presença de macacos, pode ser que esses mosquitos eles se adaptem a outros animais, eles se alimentem do sangue de outros animais. Mas a preferência, se tiver um macaco na região, na área onde o mosquito vive, a preferência é do primata, é do macaco. E quando o macaco é encontrado morto, é um sinal de alerta. Só que nem sempre, porque ele também pode ter sido vítima da ação do homem, né? O homem pode ter envenenado o animal. Sim, a febre amarela ela vai se comportar nos macacos de forma diferente. Tem espécies que se comportam de uma forma, outras se comportam melhor, enfim. Mas existe o comportamento de que algo não está bem com aquele animal. Então, provavelmente um animal morto, encontrado morto, pode ser que tenha sido infectado pelo vírus da febre amarela. Pode ser que não também. Às vezes as pessoas, pelo fato daquele alarde da situação, acham que o macaco é quem transmite a doença e acabam envenenando os animais ou fazendo qualquer outra coisa para que os animais morram e na falsa impressão de que acabando com aquele animal a doença vai cessar naquele local, né? A única maneira de confirmar esse diagnóstico é por meio de exames clínicos. Sim, por laboratório que vai ter a confirmação precisa se o animal estava infectado ou não pela doença. Ou se a causa da morte dele foi por algum outro motivo também, que nos exames elas aparecem. Tem algumas espécies que são mais suscetíveis ao vírus ou não tem diferença? Tem, como eu disse, algumas espécies elas se comportam de maneira diferente. Umas são mais frágeis ao vírus da febre amarela e outras elas suportam melhor. E muito varia de acordo com o estado do animal, o estado nutricional, a idade do animal. Dependendo desses estados, ele pode se comportar de maneira diferente. Mas algumas espécies, sim, elas são mais suscetíveis, como o bugio, por exemplo, é um macaco mais sensível à doença, e um outro que é mais forte, vamos dizer assim, é o macaco prego. Tanto é que já encontraram em natureza, não no Tocantins, mas em natureza, animais sadios que, com exames de sangue, detectaram que ele tinha os anticorpos da febre amarela. Então, isso indica que ele possa ter sido picado, mas o organismo dele conseguiu combater e o organismo ficou com aquela memória sobre aquele combate, sobre aquele vírus. Então, no próximo momento, se aquele macaco for novamente picado por um mosquito contaminado, o organismo dele vai saber como se defender. E as espécies mais comuns aqui no Tocantins são de quais tipos de macaco? O Tocantins ele tem uma variedade boa de espécies de macacos. O bugio é uma delas, o macaco prego, algumas espécies de macaco prego, e aqui, principalmente próximo a áreas urbanas, como é o caso de Palmas, a gente tem a presença de saguis também, né? Mas, basicamente, são essas espécies que são encontradas no Tocantins. Antes de infectar o humano, o mosquito ele faz um ciclo que passa inicialmente pelo macaco, não é isso? Sim, um mosquito
a fêmea, ela se alimenta do sangue, ela necessita do sangue para a alimentação dela e para a maturação dos seus ovos. Então, ela inconscientemente, ela transmite o vírus que está incubado dentro dela e ela passa para o animal. Se esse mosquito ele não estiver contaminado, ao picar o macaco, ela não vai transmitir nada, porque ela não está contaminada com o vírus. Mas a partir do momento que ela se contamina, ela começa a passar para os animais. E qualquer outro mosquito que venha picar aquele animal que não esteja contaminado, a partir do momento que ela retira o sangue para a sua alimentação, ela acaba ingerindo o vírus também e aí ela começa o ciclo ela vai passando o vírus para outros macacos sadios, enfim. E quais são os tipos de mosquito que são capazes de transmitir a febre amarela? São duas espécies de mosquito basicamente que transmitem, né? O hemagogos e o sabetes, mas a que mais transmite assim pelas análises científicas, pelos artigos científicos que são realizados, o hemagogos é o que tem um poder maior de disseminação da doença. Uma telespectadora nossa nos enviou a seguinte pergunta, inclusive com algumas fotos que a gente vai mostrar aí para você. É o seguinte, a pergunta é da Lívia Ribeiro, que é moradora do distrito de Taquarussu Grande. Ela perguntou assim: eu sou a Lívia, moradora da região do Córrego Machado há 21 anos. Aqui tem macacos e provavelmente o mosquito transmissor da febre amarela, porque há alguns anos foi feita uma pesquisa aqui pelo pessoal do CCZ e foi encontrado um mosquito transmissor da malária e dengue. A minha preocupação é que aqui tem os 3 elementos para a proliferação da doença: o homem, o macaco e o mosquito. E aí, como a gente pode ver, algumas fotos dos macacos que ela registrou e enviou aqui para a gente. Fábio, diante disso, o que você pode dizer? Bom, com relação à informação que ela passou do levantamento que foi feito, o mosquito que transmite a malária não é o mesmo que transmite a febre amarela. Então não tem como a gente dizer que existe a febre amarela porque tem um mosquito lá. Não, a gente não sabe. Os órgãos responsáveis por essa informação talvez também não saiba, porque talvez possa fazer uma busca ativa ou não. Mas enfim, o que chama atenção é a questão do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, porque ele, numa situação muito extrema, ele pode ser o transmissor da febre amarela urbana, desculpa. Tá? Então, a importância também de eliminação dos criadores, dos focos de criação do mosquito da dengue, justamente por isso. A febre amarela urbana, ela está erradicada no Brasil desde a década de 50, tá? Ela foi erradicada. Então, hoje a gente tem só a febre amarela silvestre, que circula nas matas, mas a gente não pode deixar a peteca cair, como diz o dito popular, e deixar que aconteça novamente esses ciclos de contaminação urbana. Então, nesse caso, a eliminação dos focos do mosquito transmissor da dengue já é um passo já. E agora, com relação ao mosquito da febre amarela, aí os órgãos responsáveis por isso, com certeza, podem responder com maior propriedade para saber se existe realmente um mosquito naquela área ou não. A dúvida da Lívia é a mesma de dezenas de tocantinenses, porque acredita-se que ao ver o macaco já tem ali a febre amarela, e não é isso. Como a gente já disse, o macaco ele não é o transmissor da doença, ele é apenas o hospedeiro do vírus. Ele é importante exatamente para os órgãos de saúde, para poder saber aonde é que tem o vírus ou não, né? Inclusive a gente estava até alertando o pessoal com relação a não matar os animais, porque é crime ambiental também. Sim, os macacos, eles são termômetros, né? Então, através deles que as autoridades conseguem determinar o que pode estar acontecendo ali. Se um macaco apareceu morto, pode ser que seja febre amarela. Então, por isso a importância de manter esses animais, não matá-los, porque eles é que vão avisar para a gente sobre essa situação ou não. E como você disse, matar ou macaco ou qualquer outro animal silvestre é crime. E os órgãos ambientais do estado do Tocantins, do município de Palmas, tenho certeza que estão todos atentos a essa situação. E se tiver que agir por essa situação, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Agora, para quem está vendo a gente,
qual é o recado caso alguém veja uma pessoa tentando matar um macaco, enfim, qual é a sugestão? Entre em contato com o Naturatins ou com o Batalhão de Polícia Ambiental ou com o órgão ambiental do município. Pelo Naturatins existe o Linha Verde, que é um canal onde as pessoas podem ligar para fazer denúncias ou para, enfim, elogios, sugestões, enfim. Ela não precisa se identificar, ela diz o que está acontecendo, onde está acontecendo, e o Naturatins vai encaminhar para uma equipe de fiscalização mais próxima da localidade onde foi informada para averiguação e, se caso necessário, tomar as devidas providências. Então, a pessoa pode ligar no 0800 63 11 55, que é o Linha Verde do Naturatins. Tá certo. Fábio, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por esclarecer as dúvidas, né? Porque é muito comum, principalmente nessa época que se fala muito desse assunto. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição para a gente falar mais sobre o assunto. Nós é que agradecemos o convite e também estamos à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham aí. Tá certo, obrigada. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. O Orla TV fica por aqui e até a próxima.